Em plena Semana Santa, uma data sagrada para as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, vem uma nova guerra surgindo entre Israel e o mundo árabe. Hamas, na faixa de Gaza, e Hezbollah, no sul do Líbano, estão atacando Israel com foguetes, que por sua vez revida de forma extremamente violenta. Mais uma vez, a Terra Santa banhada de sangue em uma guerra sem fim. Para você entender esse novo episódio da guerra árabe-israelense, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar em plena Semana Santa, preparação para a Páscoa, mas com uma triste notícia. As religiões abraânicas, as religiões monoteístas, que tem todas elas a cidade de Jerusalém como sagrada, se encontram em conflito neste momento. A Terra Santa vive em guerra e mais um episódio está em curso neste momento naquela região que é tão sagrada. Neste caso, judeus, israelenses e árabes, palestinos, tanto aqueles situados na faixa de Gaza quanto no sul do Líbano, liderados ali pelo Hezbollah, estão em conflito. A violência está neste momento num dos pontos mais altos dos últimos anos na região da Palestina, na região de Jerusalém, e eu vou mostrar para você tudo agora. Se liga aí nas reportagens que eu separei para você no dia de hoje. Primeira delas, Estadão, que já diz assim no seu título: tensão aumenta em meio aos feriados da Páscoa, tanto para os cristãos quanto para os judeus. Esse aqui é o nome da Páscoa judaica, e também nesse mesmo período coincide com o Ramadã, período mais importante para os muçulmanos, no qual eles fazem o jejum, após uma operação da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa. Olha só como a situação está extremamente grave. A situação é a seguinte: lá na cidade de Jerusalém existe uma mesquita extremamente importante para os muçulmanos, Al-Aqsa, e nessa mesquita, enquanto os muçulmanos estavam fazendo as suas orações nesse período do Ramadã, que é o mais importante para os muçulmanos, houve ali alguns desentendimentos com judeus que também queriam rezar na região, uma vez que a Páscoa judaica também se aproxima e a Páscoa cristã também. A cidade de Jerusalém é sagrada para as três religiões, as três que são descendentes diretamente de Abraão. Você aí que costuma ler a Bíblia deve saber, lá no início, quando você começa a ler ali Gênesis, você vai entender ali a origem de Abraão, depois você vai ler Êxodo, você vai perceber aí como essas três religiões elas acabam surgindo do mesmo lugar e do mesmo patriarca. Se liga nas letrinhas pequenas que você vai entender essa desavença que rolou entre os muçulmanos que estavam rezando na mesquita, que acabaram se desentendendo com os judeus. E aí o que aconteceu? A polícia de Israel entrou lá descendo a porrada em geral, e aí, meu amigo, é uma reação em cadeia. Simplesmente o Hezbollah no sul do Líbano e o Hamas na faixa de Gaza começaram a bombardear Israel com seus foguetes. Só que aí, meu amigo, Israel não tá de brincadeira. Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Eles são muito bem treinados. A população de Israel quase inteira é formada de militares, embora a maior parte deles reservistas, inclusive, que foram convocados agora, hoje, por Israel. Já vou te mostrar a matéria que fala sobre isso. E aí, obviamente, Israel contra-atacou com os seus mísseis, aí, não com foguete, mas com mísseis, tanto no sul do Líbano e também na faixa de Gaza. E aí você já sabe, né, o que acontece. Muitos civis acabam vindo a morrer, infelizmente. E eu posso dizer o seguinte: a questão de Israel é uma das questões, Israel-Palestina, né, é uma das questões de mais difícil solução no mundo. Infelizmente, muita gente ainda vai chorar, muita gente ainda vai perder a sua vida nesse conflito que, olha, eu não vejo uma solução. Esse aí eu não tenho nem muito como opinar, porque a própria criação do Estado de Israel já é muito confusa, já é muito conturbada, uma vez que os palestinos perderam os seus territórios. A geopolítica, mais uma vez, aí ela cria problemas muitas vezes, né? Quando você simplesmente vai usar ali o poder de uma determinada região, de um determinado país em uma região. Era o caso da França e do Reino Unido, que mandavam naquela região desde o final da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, devido aí ao Holocausto que aconteceu, né, com os judeus na Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro passou a ser favorável aí ao movimento sionista, né, que era justamente a criação, o retorno dos judeus para a Palestina, o que a gente chama de fim da diáspora, que é a dispersão dos judeus aí pelo mundo. Isso aconteceu desde o século I depois de Cristo, a partir do momento que eles foram expulsos pelos romanos da Terra Prometida, e só voltaram depois da Segunda Guerra Mundial.
época em que os palestinos árabes ocupavam a região. Bom, depois desse contexto histórico aí, vamos ver o que está acontecendo lá em Jerusalém. Jerusalém, Israel voltou a bombardear o sul do Líbano e a faixa de Gaza nessa sexta-feira, dia 7, 3 dias depois de uma operação da polícia na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, que aumentou a tensão entre o país, seus vizinhos e os grupos militares muçulmanos, como o Hamas, que fica na faixa de Gaza, e o Hezbollah. Na Cisjordânia, onde fica Jerusalém, um palestino matou 2 israelenses e deixou uma gravemente ferida em um atentado. No fim do dia, uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em um atentado no centro de Tel Aviv, ou seja, você já começa a ver aí muitas questões já individuais, né? Pessoas, não um grupo como um todo, fazendo aí atentados, você sabe o nome, né? Não podemos pronunciar, aliás, eu vou falar e eu corto na edição, né? Ataques que tem acontecido, e aí a gente tem que fazer uma análise aqui. É claro que Israel, dentro do Oriente Médio, é uma democracia. Israel é um país muito desenvolvido, e quando você compara o modelo político e social de Israel e olha para muitos países muçulmanos, por exemplo, como a Arábia Saudita, como a Síria também, mas principalmente aqueles países onde tem monarquia, a Síria é quase uma monarquia, né? Lá não é rei, mas é uma ditadura absolutista, né? Mas você tem a Arábia Saudita, você tem o Catar, você tem o Kuwait, esses lugares você vê que são muçulmanos muito radicais em grande medida, onde direitos humanos com muita frequência são desrespeitados. E aí Israel, quando você olha para Israel do ponto de vista econômico, político e social, você olha para esse país e fala, olha, isso aqui é uma democracia, esse país aqui, ele respeita muito mais os direitos humanos. Podemos falar isso para os seus próprios cidadãos, porque o que Israel faz com os árabes não tem nada de direitos humanos, a mesma coisa que muitos árabes, principalmente palestinos, que tiveram suas casas tomadas e foram expulsos do seu território, mantém aquele ódio no coração, mantém aí aquela sementinha da vingança sendo regada diariamente e acabam atacando Israel, e aí você tem esse problema grave que é contra os direitos humanos de ambos os lados. A grande questão é essa, é muito difícil você tomar partido analisando de fato o que acontece no Oriente Médio, em especial em Israel. É uma situação muito, mas muito complexa. Se liga aí, então no segundo parágrafo. A onda de violência ocorre em meio a 3 feriados importantes das maiores religiões monoteístas. A Páscoa, que é dos cristãos, a Páscoa judaica, que tem esse nome aqui que eu nunca consigo pronunciar, e o Ramadã, que no caso é dos muçulmanos. A crise detonada pela operação na mesquita ocorre uma semana depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desistir de pôr em votação uma reforma do sistema judiciário que levou milhares de pessoas a protestarem em Israel por enfraquecer a democracia no país. Netanyahu vinha enfrentando resistência dentro do exército e de sua própria coalizão ao projeto de lei. Ou seja, olha o que está acontecendo. Podemos dizer que nesse momento Israel está enfraquecido internamente. Simplesmente, hoje Israel está sendo comandado de forma bastante questionável. Podemos dizer aí que radicais judeus, sim, também existem radicais judeus, assim como existem radicais muçulmanos. Então, a mídia costuma muito falar apenas dos muçulmanos, mas radicais judeus hoje estão no controle do Estado de Israel. E aí tudo piora, porque eles acabam criando mais assentamentos de judeus em terras palestinas, expulsando palestinos que obviamente não vão aceitar essa situação, e aí, meu amigo, a crise estoura. Podemos estar vivendo aí a Segunda Guerra do Líbano. Mais um conflito no mundo pode estar aí acontecendo neste momento. Já não bastava a guerra da Ucrânia, agora Israel envolvido em um conflito. E detalhe, uma guerra em Israel tem potenciais catastróficos de arrastar para esse conflito grandes potências. Por que isso? Primeiro se liga nesse mapinha aqui, eu vou te mostrar como é que as coisas acontecem na região de Israel e pode colocar nesse conflito outras potências. Vamos lá. Primeiro o conflito acontece aqui, ó. Esse território aqui é Israel, esse território pontilhado. Aqui tá Jerusalém, que fica dentro da Cisjordânia. Essa parte aqui de cima, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Essa parte aqui de cima é o Líbano, capital Beirute, e exatamente nesta região do sul do Líbano, aonde você tem ali o Hezbollah
agindo. Mas aqui, esse pedacinho fazendo fronteira com o Egito e banhado aqui pelo Mar Mediterrâneo, você tem a faixa de Gaza, uma das regiões mais pobres do mundo e com grande adensamento populacional, uma das regiões com maior densidade demográfica de todo o planeta. São muitos palestinos amontoados, palestinos que dominavam todo esse território antes da criação do Estado de Israel. Aqui é controlado pelo Hamas. Mas qual é a grande questão aqui? Bom, você já deve ter ouvido falar aí das guerras árabe-israelenses. Aqui no canal tem uma playlist inteira falando sobre o Oriente Médio e esses conflitos. Vou deixar na descrição e nos cards finais aqui para você que quer ficar por dentro de tudo. Mas olha só, Israel é cercado por um grupo de países todos muçulmanos. A Síria, um país muçulmano, a Jordânia, o Líbano, o Egito e a Arábia Saudita. E um pouquinho mais aqui para a direita do seu vídeo aí, do seu monitor ou aí do seu celular, podemos dizer aí mais para o leste, você vai ter um país que hoje é central nas questões de segurança que envolve o Oriente Médio. Estamos falando de quem? Sim, estamos falando do Irã. O Irã é um apoiador desses dois grupos aqui, ó. O Hezbollah, que age no sul do Líbano, e o Hamas, que age na faixa de Gaza. O grupo Hezbollah está muito mais fortalecido, está muito mais experiente, porque há anos vem lutando justamente aqui, ó, na guerra da Síria, que acontece já há mais de uma década. E simplesmente eles estão recebendo ali ganhando muita experiência e recebendo muito armamento justamente do Irã, que tem se transformado numa potência militar, quiçá numa potência nuclear. Já se imagina que o Irã seja capaz, sim, de ter uma bomba, de desenvolver a sua própria bomba nuclear. Meu amigo, se isso acontecer, se é que já não aconteceu, olha os riscos catastróficos dessa guerra. Israel não afirma, Israel não diz que tem armas nucleares, mas sim, eles têm armas nucleares já há muito tempo. Como eles conseguiram? Não sei te dizer, não sei se eles desenvolveram essas armas nucleares, tecnologia para isso eles têm, ou se eles compraram essas armas nucleares ou receberam dos Estados Unidos. Na guerra do Yom Kippur, já se imaginava que Israel usaria essas armas nucleares. Isso estamos falando da década de 70. Olha há quanto tempo tem isso. Hoje, o Irã, com a sua arma nuclear ou numa iminência de conseguir essa arma nuclear, nós podemos ter um conflito entre duas potências nucleares na região do Oriente Médio. Olha o quanto que isso pode ser catastrófico para todo o planeta. E aí, meu amigo, colocar outras potências envolvidas, bom, e aí você já viu, né? Parece que o mundo não aprende. O que mais me chama a atenção é que tudo isso acontece justamente no que é chamado de Terra Santa. Sim, por onde passou Jesus, por onde passou Abraão, aonde tem Jerusalém, lugar sagrado para as três religiões. Muito triste isso, de pensar que isso acontece justamente no feriado da Páscoa para os judeus, da Páscoa para os cristãos, Páscoa que significa aí o renascimento, vida nova, ressurreição de Jesus Cristo, que para nós, os cristãos, se você aí também for cristão, é o Messias e Salvador, mas para as outras religiões, olha que interessante, Jesus é muito importante para todas as religiões monoteístas. Para os judeus, e Jesus era judeu, ele não é o Messias, mas ele é um importante profeta, assim como para o Islã, Jesus também é bastante importante, tá? Um dia eu conto aqui a história para vocês aí do Islã, do judaísmo e do cristianismo. Faço isso aí num vídeo dedicado aí à geografia e história que eu faço muito aqui no canal. Aliás, já tem tempo que eu não faço. Se você quiser um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários. Bom, com tudo isso que eu acabei explicando para você, o que Israel tem feito? Israel acaba de convocar os seus reservistas, porque, galera, Israel tem um nível de preparo e de prontidão para as guerras que talvez seja o maior do planeta. Nenhum país do mundo se compara a Israel no caso de nível de prontidão. Você já viu a Mulher Maravilha? No caso, a atriz que faz lá a Gal Gadot? Pois é, ela é uma soldado do exército de Israel. Lá, todos os homens e mulheres, salvo algumas exceções, são obrigados a servir às Forças Armadas. E todo mundo tem treinamento militar para poder, em caso de guerra, mesmo que você já não esteja mais nas Forças Armadas, ir para o conflito. Então, imagine Israel convocando. Não é uma convocação geral ainda, mas é uma convocação parcial de alguns reservistas para tornar aí as forças de segurança de Israel mais robustas. Se liga aí nessa reportagem que eu trouxe para você de O Observador, ou Observador no caso. Israel ordena a mobilização de reservistas após bombardeamentos. Caraca, de bombardeiros, né? Vamos lá. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel ordenou a mobilização de reservistas da Força Aérea após
após bombardeiros, acho que fica melhor assim, né? Na faixa de Gaza e em território libanês. Lembrando, faixa de Gaza hoje liderada, comandada pelo Hamas e o sul do Líbano pelo Hezbollah. Grupos que obviamente são ditos aí por Israel como... Já sabe, eu vou cortar essa palavra, né? Mas, lembrando, é uma situação muito mais complexa do que isso. E dizer que eles são simplesmente é um tanto quanto reducionismo, porque Israel também age de forma contra os palestinos, e isso desde a formação do Estado de Israel. É muito importante que se diga isso. Na verdade, o que esses dois grupos precisam, os árabes palestinos e os israelenses, é de amor no coração, claro, parece que eu tô sendo romântico, né? Mas beleza, a gente tá no período de Páscoa, vamos lembrar disso, para que eles possam de fato sentar, colocar suas diferenças, pedir perdão um ao outro, meu amigo, e poder seguir a vida. Porque essa guerra tende a nunca acabar. Podemos dizer, como eu disse no título aí, é uma guerra sem fim, de fato. Ela tem momentos de trégua, mas ela simplesmente, de tempos em tempos, ela ressurge. Para finalizar, conforme noticiou o jornal local lá em Israel, esse nome aqui que eu não consigo pronunciar, Herzei Halevi deu a ordem, que abrange os reservistas das unidades de ataque e defesa após visitar o Comando do Norte nessa sexta-feira. Então, aqui é o chefe das Forças Armadas de Israel ordenando aí, mais uma vez, a convocação de reservistas. E aí eu faço a pergunta para você: o que você acha que vai acontecer neste conflito? Mais um conflito entre árabes e israelenses, principalmente acontecendo na Terra Santa, na Semana Santa, que, como eu mostrei para você, é sagrada para ambas as religiões monoteístas, religiões abraânicas. Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, ela é muito importante para o canal. Agora é o seguinte, você gosta do Atualiza aí, tá ficando bem informado, tem assistido os vídeos? Então dá uma moral pro canal, dá uma força e clica bem aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo aqui, para você se inscrever, ajudando a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, todos os episódios, que são diários e algumas vezes mais de uma vez por dia. E claro, deixa seu like, porque assim a gente pode dominar a plataforma, porque o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mostrar para todo mundo. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por se inscrever. Não esquece, vai lá, se inscreve e deixa seu like. Obrigado de coração, um beijo do Toby, uma feliz Páscoa para vocês, que a gente possa ter um mundo aí com muito mais paz e tolerância, e que o mundo possa ser um lugar melhor e mais seguro para que todos nós possamos viver. É isso que eu desejo nessa Páscoa, um momento importante para nossa reflexão. Beijo do Toby e eu volto no próximo episódio.